Existem momentos assim muito intensos na vida da gente que só algum tempo depois a gente percebe que o que a gente viveu, na realidade, foi um milagre. Na minha juventude, eu passei por momentos muito difíceis na minha vida, alguns momentos complicados, em que eu tive um problema de saúde assim muito forte. E eu achei até mesmo que eu ia morrer. Mas graças a Deus, com a ajuda da minha mãe, que foi um verdadeiro anjo na minha vida, eu consegui sobreviver. A história que eu vou contar hoje tem a ver com esperança, família, milagre. E também com a presença da minha mãe, eu graças a Deus escapuli os momentos difíceis da minha vida, que ela foi um verdadeiro anjo de luz na minha vida e que conseguiu me tirar das garras da morte. Se você já viveu alguma experiência semelhante também, comente com a gente nos comentários. 1974, eu estava com 17 anos. Na época eu trabalhava com meu tio, no bar dele, e tive a doença do comerciante, que é quando você está, por exemplo, fritando um salgado, mexendo com alguma coisa quente, chega um freguês, te pede um refrigerante, você tem que ir largada do lugar onde você está, do fogão, né, onde você está fritando os salgados, e no balcão abrir a porta da geladeira para pegar uma garrafa de refrigerante, você sente aquele frio vindo no teu corpo, enquanto teu corpo ainda está quente ainda, né? E com aquilo andei passando muito mal mesmo. E na época eu estava magro demais, uma anemia profunda, sabe? No começo até de depressão. E na época eu cheguei até a escrever uma carta com um testamento, que eu achei que eu não ia chegar até nos 18 anos, que essa carta fosse aberta depois da minha morte. E com aquela anemia, aquela situação que eu estava muito fraco, eu acabei indo no médico da família. E ele me receitou um remédio que eu estava tomando e estava fazendo um mal danado. E me fez tanto mal que teve uma noite que eu tive uma crise violenta. E durante a noite eu me contorcendo na cama, eu sentia como se de repente um martelo batesse no meu braço e uma bola viesse e golpeasse meu coração violentamente. E minha mãe do meu lado, como se fosse um anjo de luz, me acompanhando, me amparando, me dando força. Coitada, a gente via que ela estava triste, quase chorando, mas fazia força forte para não chorar na minha frente. E a gente rezando o tempo todo. Nesse quarto, tinha morrido, alguns anos atrás, uma tia-avó minha, tia Prisciliana, que pra gente é como se fosse um anjo de luz. Eu sentia que ela estava ali, protegendo a gente naquela hora. Eu tive até uns pensamentos horríveis naquele instante. E tive como se fosse uma visão assim, de um monte de foguete pronto para partir, e um monte de gente ia entrar naquele foguete e ir embora. E queriam que eu entrasse num daqueles foguetes, mas eu não quis entrar de jeito nenhum. Falei, não, isso aí não é boa para mim não. E fui contando aquilo para minha mãe, enquanto eu via aquela história toda, né? E a minha mãe fazendo, a gente rezando junto, ela me dando forças, parecia um anjo de luz. Eu sentia que a minha tia-avó também estava ali do meu lado naquela hora, me dando forças. Que era uma pessoa muito boa mesmo quando viu. Naquela época a gente já tinha comprado o nosso telefone fixo. E quando foi de manhãzinha, a minha mãe ligou para o meu tio, irmão do meu pai, que veio junto com a minha tia, ela do lado dele, ele dirigindo, e eu e minha mãe entramos no fusquinha azul dele, sentamos na parte de trás, e eu deitado, com a cabeça no colo dela, e gemendo e sentindo a maior dor. E a gente foi, aquela estrada de terra, buraco, solavanco, e o carro batendo de lá e de cá, e eu levando aquele golpe todo, né, e passando mal. E até que a gente chegou na cidade fronteiriça nossa, já era no outro estado, e meu tio foi direto para o hospital. O médico era muito amigo dele, logo me atendeu e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei a história do remédio. Ele falou, olha, se tomasse mais uma dose desse remédio, você tinha morrido. E me internou. Eu fiquei ali tomando soro o dia todo.
E é até interessante que as enfermeiras queriam me ver, mas ficaram com medo que a minha mãe ficasse com ciúme, porque minha mãe ainda era bonita, ainda muito nova, e eles acharam que ela era minha namorada. O médico, depois que me atendeu, né, me passou medicação e tal, e me alertou que eu estava com a dor do comerciante, a doença do comerciante, e que eu tinha que tomar muito cuidado a partir de então, trabalhando no bar, para não ir quando tivesse corpo quente, logo de cara, abrir a geladeira para pegar algum refrigerante, coisa assim. Era para me enrolar mais um pouco, até que o corpo não ficasse tão quente igual estava antes, tivesse mais frio. E que o que eu tinha tido, aquela dor lancinante que eu estava sentindo, chamava nevralgia intercostelar. E que aquilo, se eu não tomasse cuidado, virava um reumatismo no sangue. E que era perigoso até atacar o meu coração. Então, que eu tomasse cuidado. A volta para casa já foi mais tranquila. Eu ainda, junto com minha mãe, no banco de trás, minha tia, meu tio conversando comigo. E já foi mais tranquila a viagem até que voltei para casa. Mas só sei que foi uma coisa impressionante esse dia. E eu senti que eu estive à beira da morte. E aí, logo no outro ano, eu fiz um tratamento com um outro médico, amigo meu, que tinha acabado de se formar. E ele deu um remédio para mim, que acabava com a minha anemia, umas vitaminas que me reforçaram, e um remédio milagroso que me fazia me sentir muito bem. Resultado, alguns anos depois, peguei aquela carta onde eu tinha escrito o testamento e queimei ela. E a história se passou assim, minha gente. E graças a Deus eu sobrevivi com a ajuda desse médico que praticamente foi um milagre ele ter me atendido, que se eu tomasse mais uma vez o remédio eu teria morrido. E com a ajuda da minha mãe, um verdadeiro anjo na minha vida, e com a presença da minha tia-avó sempre do meu lado, e com o grande coração do meu tio também, da minha tia, que me trataram muito bem e me acudiram na hora. Só sei que minha gente, eu sei que eu passei por um milagre realmente na minha vida. E então, a gente sempre tem que dar muito valor na família da gente, perceber quando acontece alguma coisa importante assim, agradecer sempre a Deus. A gratidão é muito boa na vida da gente. A esperança existe, minha gente. Os milagres acontecem. Dê um like, se inscreva no nosso canal.